existe uma frase que se tornou muito conhecida, sobretudo entre os historiadores, que é sobre as perguntas que a gente faz em relação ao passado. Né? Hoje, no ano de 2023, a gente olha para uma história acontecida no final dos anos 30, como foi o caso, né, da chacina que exterminou o cangaço, e a gente olha para aquele evento histórico com o olhar de alguém que está no tempo de hoje, o que faz com que livros escritos hoje sejam, de muitas maneiras, diferentes de livros sobre o cangaço, por exemplo, que foram escritos nos anos 70 ou nos anos 60, quando havia uma outra percepção sobre esse fenômeno do banditismo rural. E em relação ao meu caso particular, eu diria que o fato de uma mulher ter escrito sobre o cangaço, e ter escrito sobre o cangaço olhando para as mulheres do bando e não para os homens, é algo que só foi possível, ou foi muito possível, por causa do feminismo, da ascensão dos feminismos mais contemporâneos, em que a gente começou a pensar no papel das mulheres na história, porque nós sabemos que, historicamente, muitos grupos foram silenciados e foram apagados da história, como se eles não fizessem parte de uma história que sempre foi contada a partir da perspectiva de um homem branco, de um homem é, europeu, né, determinados grupos, simplesmente foram silenciados e apagados da história. No caso das cangaceiras, isso era muito evidente, porque quando se falava sobre o cangaço, todos os olhares se voltavam para o Lampião, para o Corisco, ou para os chefes das forças volantes, que eram os comandos de caça aos cangaceiros, sempre personagens masculinos, e as mulheres eram usualmente tratadas como acessórios, como se fossem adornos, ou quase como seres inanimados que não fizessem parte daquele contexto. Então, obviamente, já nos anos 70, quando se começou a pensar sobre o papel das mulheres na história, com a ascensão do pensamento feminista também na academia, que começou a questionar todos esses padrões de subjetividade, esse paradigma moderno da ciência que coloca, que defende valores científicos pautados em ideais que foram construídos por grupos muito favorecidos e muito privilegiados, a gente começa a olhar para essa história de uma outra maneira. É muito também o que o Tiago fez com o Projeto Querino, ou seja, determinados olhares para a história só são possíveis porque nós vivemos os tempos que vivemos hoje.